corintiano, fanático pela minha família, a coisa que eu mais gosto é ficar dando risada com a galera, com meus amigos, com a minha família. Gosto de trabalhar pra caramba, adoro jogar, tô pra jogo o tempo inteiro. É um lado que, esse lado da estratégia da minha profissão me excita demais, eu gosto demais de participar disso. E curto ganhar dinheiro, curto fazer negócio, mas não curto tanto dinheiro assim, curto mais o negócio do que o dinheiro. Isso me faz, acho que, as coisas acontecerem do jeito que elas têm que acontecer. Em 2005, né, eu conheci o poker, eu tinha uma empresa de tecnologia bem pequenininha, a gente fazia sites, e-commerce, essas coisas, e eu estava numa fase aquela fase de todo brasileiro, né, que ainda não sabe lidar com dinheiro direito, então eu comprei um apartamento mais caro do que eu podia pagar, nascendo minha filha, apertado para comprar fralda e não sei o que, estava numa fase ruim financeira, e de repente pintou uma proposta de um site de poker para fazer um e-commerce para esses caras, para eles venderem bonés, camiseta. E aí eu fiz a proposta, eu era o responsável comercial, eu fui o cara que tive que desenhar, instalar o software, fazer essas coisas. E aí eu vi que tinha aquela mesa de play money que chama, né, que você joga com dinheiro fictício. Aí abri essa mesinha, comecei a brincar, na mesma época eu já estava passando na ESPN, né, que mais tarde eu vinha a ser comentarista. E aí eu comecei a gostar, cara, do negócio, comecei a achar legal, nunca tinha jogado nada mais mental, assim, sempre gostei de jogar bola, sempre gostei de ficar na rua com meus amigos, lá no Tatuapé. E de repente comecei a pegar gosto por aquilo, a coisa começou. Aí eu vi naquilo uma oportunidade, saca? Eu falei, cara, tem estratégia nesse jogo, tem coisa. Você via na ESPN, as mesas finais estavam sempre as mesmas pessoas. Torneio de 2.000 pessoas, sempre os mesmos caras. Cara, não é possível que esses caras são tão sortudos assim. E aí quando você vai entendendo o jogo, vai comprar o primeiro livro, até pra comprar o livro ali era puxado pra mim, o meu cartão de crédito não passava, eu tava todo ferrado. E aí eu comprei o primeiro e ficava lendo no intervalo, nos breaks que eu tinha do trabalho, assim. Então, tipo, eu ia no banheiro e ficava lendo, ia almoçar e ficava lendo. Aí, de repente, só essas poucas leituras já faziam muita diferença, né? Pra eu jogar com esses play money players, que eram esses caras que jogavam sem dinheiro fictício. O poker profissional, ele é muito detalhado, assim, que nível que você bate, né? Se você tem um conhecimento X, você bate o nível de buy-ins tal, de entradas tal, né? Então a gente sempre calcula um jogador de poker pelo average buy-in dele, ou seja, qual é a média de buy-ins que você joga? Você joga buy-ins de $1, buy-ins de $2, buy-ins de $5, buy-ins de $1.000. Então, quando eu estava jogando ali bem baratinho, que era play money de graça, aí eu aprendi pouca coisa, eu já vi que eu conseguia bater naquele limite, que era o limite mais, é o fraldinha do futebol, né? O limite mais simples que existe. E aí eu comecei a ver que mais educação, investindo mais nisso, me traria mais resultado. Aí eu comecei a comprar mais livro, comecei a estudar mais, comecei a procurar na internet mais informação. Cara, eu sempre tive muita vontade de criar, saca? Não só de empreender, mas de inventar mesmo, de criar situação para que eu e mais pessoas pudéssemos seguir alguma coisa legal, saca? Ou ganhar dinheiro, ou ficar feliz com alguma coisa, ou eu tinha um grupo de samba, por exemplo, tocava samba, era muito legal reunir os caras e ter aquela força de vontade de juntar os caras e fazer aquele negócio. Então eu era o cara que movimentava essa parada e fazia acontecer. O poker ele foi uma das ferramentas que me gerou esse tipo de situação, me acentuou nesse negócio, acelerou mais esse processo para mim. Então, primeiro que eu vi a possibilidade de eu fazer minha carreira sozinho, ou seja, eu criar o cenário, eu fazer o meu cronograma, o meu horário, eu fazer a minha planilha de jogo, eu saber que tipo de educação que eu preciso para bater tais limites, e sem ninguém sem eu estar preso a ninguém, sem isso acontecer, e derivado disso eu podendo ajudar mais pessoas, podendo fazer coisas, passando essa informação para frente. Isso para mim foi muito legal, cara. Eu olhei e falei, cara, esse negócio é feito para quem realmente é empreendedor, né, cara? Você faz a sua loja ali, é um negócio. Abrir a carreira de jogador de poker profissional é abrir um negócio. Você tem que ter um valor inicial, você tem que saber como que você vai despejar isso num longo prazo para que retorne num certo volume. Então eu fui fazendo isso com a minha carreira logo no comecinho. E isso foi me dando mais tesão de fazer, cara, mais vontade. E aí, aos poucos, eu fui vendo que para mim tinha outras ferramentas que eu podia usar dentro do poker que ia me fazer voar mais alto ainda. Ou seja, se eu fosse um embaixador do jogo, se eu fosse um cara que... Porque o jogo era mal visto naquela época, né? Eu ia no shopping, quem me conhecia, aquele cara é o viciado em jogo, é o cara do cassino, né? Os caras tinham uma visão que, tipo, o UFC também era no cassino, o Anderson Silva anda na rua, ninguém fala, é o cara do cassino. Tá? E comigo, só porque o esporte acontecia dentro do coisa, eles me identificavam como o cara do cassino. E aí eu falei, cara, com essa visão ruim da sociedade, já é um mega negócio legal, saca? Já é uma estrutura bacana de empreendedorismo. Você imagina se a sociedade aceitar isso aqui de um jeito bacana. E é bacana, porque o brasileiro tem uma vantagem, eu acho, em relação ao resto do mundo, cara. As coisas aqui chegam depois. Então é muito fácil de você ver o que vai acontecer, tá ligado?
É fácil, você vai para os Estados Unidos e vê que o poker tá bombando, que os caras são ídolos. Fala, cara, vai acontecer aqui. Quem se posicionar do jeito certo vai rolar, porque o jogo é o que ele é. Ninguém vai mudar a alma do jogo. Pode vir um juiz, presidente da república, não importa, ele é o que ele é. Ele é de habilidade, ele é um esporte mental, ele é bom para estratégia, ele é bom para exercício mental para pessoas de todas as idades, então isso é bacana. Vai acontecer aqui, só que alguém precisa se posicionar para estar na hora certa, no lugar certo. O preconceito em relação ao jogo, ele é praticamente derivado do mesmo tipo de fonte que todos os preconceitos são, cara. É falta de informação. Normalmente é falta de informação. Existem algumas coisas até que justificam algum tipo de preconceito, como coisas graves, crimes graves e coisas que são realmente pesadas. O resto que você fala, cara, por que esse cara é racista? Por que esse cara não sei o quê? Normalmente é falta de informação. É informação que o pai passou pro filho, é ruído de informação, ou é falta de estudo, é alguma coisa que gera isso. O poker foi isso. As pessoas não conheciam, mas elas viam, tipo, estereótipos de quadro nas paredes com vários cachorros jogando poker, fumando charuto. Ninguém fica com uma imagem boa. E aí, de repente, você começa a jogar poker. E sua esposa fica brava que você joga poker, você acha que a culpa é dela. Não é a culpa dela, cara. É o que é, ela tem que pensar daquele jeito. Tudo foi passado para ela dessa forma. As pessoas perdendo dinheiro em filmes, o cara aposta 1 milhão mais 2 milhões, não sei o quê. Isso não existe no poker, é um outro mundo o cenário do poker. Um pouco antes do PokerStars entrar na minha vida, eu já tinha essa noção que se eu me posicionasse como uma referência do jogo, como um defensor do esporte, alguma coisa boa ia acontecer, porque o esporte ia alavancar demais aqui. Aí o PokerStars foi essa coisa boa, né? Só que foi muito rápido, eu não imaginava que fosse tão rápido para acontecer. Eles vieram para o Brasil e o papel deles, a estratégia deles, era exatamente a minha estratégia pré-PokerStars, que era fazer o jogo explodir de uma forma humana, né? Fazer com que as pessoas representassem o jogo. E aí aconteceu, foi maravilhoso, né? Eles me deram o apoio que precisava para eu poder cada vez mais abrir essa rede, né? Ou seja, jogar mais eventos no mundo inteiro, participar de coisas que antes eu não tinha possibilidade de participar, ter coachings com pessoas, ou relacionamento com pessoas que eu não tinha capacidade de ter aqui no Brasil. Então, você discutir uma mão nós dois é uma coisa, discutir a mão eu e o Negriano, saca? Hoje eu estou muito focado em formar jogadores de poker. Eu acho que isso é uma sacada muito boa pro poker, muito boa. Se o poker tivesse formado grandes jogadores aqui no Brasil, grandes marcas de jogadores, né, pessoas que representassem o jogo que nem eu fiz, se esses caras tivessem nascido em 2007, 2008, hoje o poker estaria no outro patamar. Se tivesse 10 Akaris fazendo esse trabalho de divulgação, como tem no futebol, como tem em outros esportes grandes, o poker estaria numa outra situação. Então, eu descobri o caminho de fazer isso. Se eu tivesse descoberto esse caminho lá atrás, eu acho que a gente estaria num outro cenário. Que eu acho que é o cenário que nós vamos estar em 2016, 2017. Eu acho que vai estar o poker, certeza que ele vai ser o segundo esporte mais praticado do Brasil. É muita gente jogando, cara, muita gente. Todos os grupos de empresas têm home game jogando, seja online ou seja ao vivo, os caras se reúnem. As mulheres já não participam no jogo hoje em dia, elas gostam de jogar, elas viram que tem estratégia. As mulheres que não gostam de jogar já não tem mais aquele tanto preconceito que tinha antes, de o marido, vou jogar poker na casa do fulano, não é uma parada mais tão traumática como era antes. As pessoas sabem que o poker está na TV, que o poker tem pessoas falando de empreendedorismo sobre poker, que eu estou aqui, então foi quebrando esse gelo. Em 2017 vão ter vários caras que vão ter ganhos braceletes, títulos europeus, títulos latino-americanos, então isso tudo faz com que você olhe na TV ali, de repente um brasileiro com a camisa do Brasil levantando um título europeu, fica mais fácil de passar o jogo, né, de as pessoas entenderem que o jogo é bacana. Eu tenho hoje 14 empresas, né, em geral. Eu tenho uma parte dessas empresas voltadas para o poker, né, então eu tenho uma web TV de poker, um site de poker, uma revista, Flop, que é uma revista de poker, então a gente criou esse cenário todo para fazer o poker cada vez crescer mais e a gente se aproveitar também dessa oportunidade que o poker estava crescendo, que era bom para a gente como negócio. E eu tenho outras coisas que eu tenho restaurante japonês, tenho paleteria mexicana, tenho coisas que são diferentes e que, na minha opinião, todo esse guarda-chuva criado foi muito, eu devo muito ao poker por isso. Eu tenho certeza absoluta que a mesa de poker, sentar na mesa de poker e ter um plano estratégico e ter toda uma tática de como jogar e ter sucesso naquela mesa, olhando no olho de pessoas, porque negócios são pessoas, tá ligado? As pessoas às vezes acham que tipo, é difícil ter ideia de ganhar dinheiro, cara. É fácil ter ideia de ganhar dinheiro, difícil é você achar gente para fazer isso, achar gente que esteja com a mesma pegada que você, ter proatividade. Eu não acredito muito, nunca acreditei muito em talento, saca? Eu sempre acreditei muito em proatividade, nego que pega e faz. E a gente montou um grupo de pessoas, essas empresas que eu participo, que eu sou sócio, não é minha responsabilidade. A gente tem um grupo muito unido de pessoas que
nem são tão intelectuais, nem são tão talentosas, mas são pessoas que, cara, se virar pra mim e falar, cara, é o seguinte, pega esse prédio aqui, a gente precisa levar o prédio lá na outra esquina. Vai um do lado, outro do outro, fala, vai, puxa daí, cara. Até a gente levar o prédio e puxar. Isso deu muito certo. Cara, na vida profissional pro lado poker, né, um jogador de poker, eu quero cada vez jogar os eventos mais legais que existem no mundo, que é o circuito mundial, é onde eu jogo, é onde eu rodo hoje em dia, então eu vou para Barcelona, vou para Monte Carlo. Eu tenho muito prazer em fazer isso, é muito gostoso viajar, né, é muito legal para nós que tem essa oportunidade de ter um lifestyle desse modelo. Quero correr atrás desse circuito, quero ganhar esses títulos que falta eu ganhar, então eu quero ganhar um European Poker Tour. Meu sonho agora é ganhar, meu sonho já foi ganhar o bracelete, já aconteceu. Agora eu quero ganhar, quero ir para a Europa, nunca nenhum brasileiro ganhou. E o brasileiro tem uma fama meia aeróbica, saca? As pessoas olham e falam assim, futebol os caras jogam, vôlei os caras jogam, mas quando vai pra cabeça os caras não são tão bons. E eu quero mudar isso. Seja eu ou seja outro brasileiro que estiver lá pra torcer, vai ser muito legal se isso acontecer. Mas eu vou fazer tudo para que eu consiga fazer isso. E do lado empreendedor, negócios que são off-poker, eu quero cada vez mais criar essa cadeia, cara. Essa cadeia de pessoas que estão me cercando com negócios positivos, a gente usar essas ferramentas que a gente trouxe do poker, usar e passar isso daí para frente, saca? Minhas filhas aprendem isso comigo o dia inteiro. Então minhas filhas aprendem o conceito de range, cara. Range é um negócio que ninguém usa em negócio, no mundo dos negócios, né? Range no poker para você conseguir encaixar o cara em uma mão, a gente joga poker não com a nossa carta. Isso é um negócio que é muito difícil de mudar na cabeça das pessoas que estão aprendendo poker. A gente pouco importa a nossa carta, a gente joga com a carta do adversário. Sabendo a carta dele, não importa o que você tem, você consegue manipular ele do jeito que você quiser. E para que a gente consiga chegar mais perto de que carta ele tem, a gente tem uma estratégia de range, ou seja, a gente define, ele tem de tanto a tanto, dependendo da ação dele, dependendo das perguntas que a gente faz para ele. A gente usa esse negócio. Então a gente vai alugar um galpão para montar uma fábrica. Quando a gente senta com o proprietário, a gente fala, cara, range no proprietário, de tanto a tanto. E aí vamos fazendo perguntas para enxugar esse range, a gente vai tirando. Cara, agora nós estamos perto do range. E quando a gente dá a proposta e o cara aceita porque tá no range certo, a gente comemora demais, porque o cara tá certo, o poker ajudou a gente. Então pra gente é muito legal, a gente faz isso diariamente, cara, todo dia. Qualquer negociação, qualquer coisa que a gente senta para comprar ou para vender, a gente traz isso do poker e passar isso pros outros, porque quando eu tenho essa galera que faz comigo os negócios, esses caras não são jogadores de poker, mas são caras excelentes de negócio, de proatividade. E aí, de repente, você incrementa mais uma ferramenta dessa na cabeça dos caras, aí os caras viram umas máquinas, tá ligado? É muito legal. E eu vou aprendendo com eles também, coisas que eles trazem dos negócios. E pra mim crescer esse volume todo de coisas que a gente tá fazendo e dividindo, né, cara? Gerando responsabilidade pros outros. Né? Eu não consigo fazer a manutenção de todos esses processos vão ser muito ruins se forem dependentes do André Acari. E hoje em dia é criando pessoas que sejam responsáveis para tocar um projeto sozinho e a gente participe da parte estratégica. O mais legal para mim é a estratégia, que é a mesma coisa que me atrai no jogo de poker. Acho que ao longo da minha vida eu mudei de carreira algumas vezes. Até porque eu sou extremamente favorável ao fato de que uma carreira não é uma condenação. Quer dizer, que é um problema do Brasil, né? Porque aqui você tem que fazer o vestibular quando tem 17 anos, 18 anos, e aquele vestibular parece que vai definir o resto da tua vida. Entendeu? Então uma condenação. Faz vestibular para engenharia, vai ser engenheiro o resto da vida. E de repente se você descobre que não é isso que você quer, que o teu barato é cozinhar, entendeu?